Olá, começamos com você mais um programa Palavra Viva, chegando até a sua casa, chegando até onde você está, seja pela internet, seja pelo um dos nossos canais parceiros, TV Horizonte ou TV Candidez. Por isso se abre a presença desse Deus, esse Deus tão amoroso, tão carinhoso, esse Deus que nos ama com um amor incondicional, esse Deus que o tempo todo quer cuidar de nós. Se abra essa presença que agora, seja pela televisão, pela internet, chega até você. Não que nós somos a presença de Deus, mas é fato que quando dois ou mais se reúnem em nome desse Deus, ainda mais para ouvir essa palavra, Deus aí está. Então Deus está aí com você agora. Deus está aqui comigo. Deus está aí com você, quem sabe para te consolar, para segurar na sua mão, para dizer para você, confia, eu estou do seu lado. Talvez você ligou a televisão agora por acaso, ou recebeu esse vídeo no seu celular ou no seu computador de alguém que você não esperava. E de repente eu estou dizendo para você que Deus está aí. E você pode estar pensando assim, não, como eu estou precisando de Deus. Como eu estou precisando de Deus na minha vida. Como a minha vida está difícil. Como eu não estou dando conta. Então Deus está te dando a resposta que você precisa agora. Agora Deus está falando com você. Eu estou com você. Eu vou te ajudar. Eu posso te ajudar. Essa é a resposta que você estava procurando, meu irmão. Essa é a resposta que o seu coração estava ansioso para receber. Mas agora Deus fala. Deus fala com você. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Repete assim comigo. Senhor Jesus, neste dia, derrama sobre mim, sobre a minha vida, minha família, minha casa, a Tua graça. A Tua graça que nos envolve, que nos transforma, que nos mostra qual direção percorrer. Derrama sobre mim e sobre os meus, Senhor, esta graça. Te peço também, Deus, que Teu Espírito Santo possa ajudar que o nosso coração entenda, viva e testemunhe a palavra de Deus. Derrama sobre nós, Senhor, a graça, a força, a unção, a presença do Espírito Santo. Espírito esse que quer conduzir a minha vida. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, sobre as nossas famílias e permanecei para sempre. Amém. Hoje, o trecho que vamos ler do Evangelho é o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21. Só 3 versículos, 19, 20 e 21. Lucas 8, 19 a 21. Se você puder pegar a sua Bíblia ou no seu celular, para que você possa acompanhar comigo esse pequeno trecho do Evangelho, mas tão profundo, tão palpável, tão concreto para nós. Que diz assim: Sua mãe e seus irmãos vieram ter com ele, mas não podiam se aproximar por causa da multidão. Alguém então lhe comunicou: Tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Jesus então respondeu: Minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, esses trechos que tem algumas palavrinhas que a gente precisa às vezes explicar melhor, até para a gente não sair ouvindo besteira por aí e imaginar que essas besteiras têm fundamento, porque não tem fundamento. Quando aqui dizem sobre a mãe e os irmãos de Jesus, já vem logo aqueles protestantes que vêm dizer assim: Jesus teve vários irmãos, Maria não foi virgem depois que Jesus nasceu, Maria teve outros filhos. Mas é mentira. É mentira isso. Concretamente, a igreja ensina para nós diferente e nós ficamos com a igreja, com a tradição, com o magistério, com o ensinamento da igreja de Jesus Cristo. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto de Jesus. Teve um único filho, Jesus Cristo. Não conheceu homem algum. Mesmo depois, casada com José, permaneceu virgem. Isso é uma verdade, isso é o que cremos, isso é o que ensinamos. Mas você pode estar olhando aí e falando assim: mas espera aí, aí não fala de irmãos? Aí não fala de irmãos? Sim.
não só aqui nesse trecho, mas toda a literatura judaica, de todo o povo de Deus, quando se refere a qualquer parente, eles são irmãos. Você lê livros do Antigo Testamento, em vários momentos eles vão se referir a algum parente, algum primo, algum tio, algum parente e dizer, são os meus irmãos. Ou seja, todos aqueles que fazem parte de uma mesma família são considerados irmãos. Não só os que nasceram da mesma mãe ou do mesmo pai, mas todos. É algo mais abrangente. Isso é da cultura desse povo. Isso é a forma deles tratarem. E claro, na tradução, no entanto, na língua original da palavra de Deus, não existe a palavra primo, porque não se usava esse termo entre as famílias. Eu me lembro de um caso interessante que tem na palavra de Deus, no livro de Tobias, se você puder pegar para ler depois. No livro de Tobias, Tobias se casa com Sara. E Sara era chamada irmã de Tobias. No entanto, em algum momento lá do livro, você vai ver lá, acho que no capítulo 6, 7, ele diz para Sara, Sara, minha irmã. O marido dizendo para a esposa, Sara, minha irmã. Por quê? Porque eles eram da mesma família. O pai de Sara era parente do pai de Tobias. E não era nem parente muito próximo, mas já chamavam-se de irmãos. Isso é só para contextualizar e dizer da verdade, porque às vezes a gente pega um textinho sem entender o contexto e faz dele pretexto. Vou repetir para você entender. A gente pega um texto pequeno, um texto, não analisa o contexto e faz dele um pretexto. Muitas pessoas por aí, e até não católicas, fazem disso. Pega a palavra de Deus, lê um textinho lá, fala, esse textinho aqui, olha o que está dizendo. Depois fala, não, mas porque isso, olha aqui como está escrito. Depois usam disso, sem ler o contexto todo, sem entender tudo, e fazem disso pretexto para dizerem mentiras. Maria não teve outros filhos. Esses irmãos aqui eram os parentes de Jesus, que estavam junto com Maria lá fora. E aí Jesus ele vai continuar dizendo, para a gente entrar na outra parte, sair um pouco dessa parte que eu estou falando para vocês. Jesus vai dizendo, minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a minha palavra, que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aí também vem outro questionamento dizendo assim, então Jesus desfez da mãe dele. Jesus falou que irmãos dele e mãe dele são os discípulos, são aqueles que ouvem a palavra. Não, em momento algum. Em momento algum ele quis desfazer de Nossa Senhora. Em momento algum ele quis dizer que os parentes dele não eram parentes. Ele não afirma isso. Ele só diz que, por ser o Cristo, por ser a cabeça da igreja, e isso que ele é, a família dele são aqueles que aderem ao projeto, ao chamado, à missão que ele tem. Todo aquele que se compromete com ele, que entra para ser um com ele, se torna da sua família. É isso que Jesus está dizendo. Ele, hora nenhuma, ele desfaz dos outros, ele só diz, minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Esses são minha mãe e meus irmãos. Não que aqueles não sejam, ele não diz isso, mas ele quis trazer aquilo para aquele olhar de um Deus que cria em nós a fé, o amor a Ele, que traz para nós a salvação e traz um projeto de sermos igreja. Sermos igreja. A família de Jesus é a igreja. E aqui é o primeiro momento que ele diz, aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática, ou seja, aqueles que se comprometem, aqueles que adentram a fé, aqueles que querem ser igreja, esses são da minha família. Portanto, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, olhando para essa palavra, eu quero fazer um convite de Deus para você fazer parte da família de Deus, fazer parte do projeto de Deus, fazer parte do sonho de Deus, que é ser família, que é ser aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática. Esse é o chamado de Deus para a sua vida, para a sua história. Ouvir a palavra de Deus e a colocar em prática. E aí se comprometer com a igreja, e aí se comprometer com os mandamentos, e aí se comprometer com uma vida nova. Pois aí sim, você vai estar sendo da família de Cristo, da família do nosso Deus. Nós, quando estamos nesse mundo, temos a nossa família. Nascemos do pai e da mãe, temos os irmãos, depois a gente cresce, a maioria de nós se casa, forma uma outra família, com uma outra pessoa, com filhos. Devagarinho, é natural isso, né?
Devagarinho, quando a gente vai envelhecendo, a nossa família, pai, mãe, irmãos, vão ficando mais longe, porque aí tem sobrinhos, os sobrinhos têm filhos, filhos dos sobrinhos, e aí vai ficando mais longe e a família acaba que fica mais reduzida ao avô, a avó, os filhos e os netos, né? Essa é a família. Só que Deus, Ele nos fez família e nos deu a graça dessa família, de casamento, de pai, de mãe, de irmãos, para nos ensinar que no céu nós vamos ter uma família. E aí é uma família muito maior, que é a família de Deus. No entanto, Jesus, quando encontra lá com os fariseus, eles perguntam para eles assim, se eu te casar 7 vezes, né, a mulher ficar viúva 7 vezes, se casar 7 vezes, com quem que ela vai estar casada no céu? Jesus fala, no céu vocês não se darão nem receberão ninguém em casamento. Ou seja, lá é uma outra família, uma família maior. E aqui Jesus está dizendo dessa família, a família eterna, a família do céu. A nossa família da terra, ela com certeza vai ser nossa família por toda a eternidade, mas não como aqui. No entanto, quando eu me caso, o padre diz muito bem para mim, até que a morte os separe. No céu, será uma família muito maior, uma outra família. E lá, sim, aqueles que eu tenho aqui vão ser da minha família, mas também vão vir outros que vão fazer parte da minha família no céu. Eu vou explicar melhor isso, né? Mas eu quero voltar no segundo bloco, já vou para o intervalo, para que a gente possa falar da família eterna, da família no céu. E a gente já volta. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. O Agenda de Deus está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. É por isso que eu estou suportando também estes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. Olha para a cruz hoje e veja tudo que Jesus suportou por nós. Ele não se envergonhou de assumir a nossa culpa, a culpa pelos nossos pecados. Por isso hoje a agenda de Deus, a palavra de Deus, quer nos transformar de tal forma de não termos vergonha de anunciar o Senhor, de suportar os sofrimentos, porque nós sabemos em quem colocamos a nossa fé, em quem acreditamos, e é Ele quem guarda. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, o que é meu está guardado? Então, o que é seu está guardado, a vida eterna com Cristo Jesus. Essa é a agenda de Deus para nós hoje.
Estamos de volta com Palavra Viva desta terça-feira, 25 de setembro. Hoje a gente vê no Evangelho, de Lucas 19 a 21 o convite de Jesus que aqueles que põem em prática, que ouvem a Palavra de Deus, são da sua família. Ele é esse convite que ele faz para mim e para você também, de fazermos parte da família de Deus, de fazermos parte de um projeto, de um amor de Deus imenso para conosco. Mas para isso é preciso ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Jesus é bem categórico, bem direto. São os que ouvem a palavra e a põem em prática. Primeiro é preciso ouvir. Não tem como pôr em prática se eu não ouço. Primeiro é preciso ouvir, é ter atenção, é ter docilidade, é deixar com que Deus fale ao nosso coração. Seja através da igreja, da pregação, dos sacramentos, dos ensinamentos. Não tem jeito de colocar em prática o que eu não sei. E não tem jeito de saber as coisas de Deus se eu não estiver com Ele. Se eu não colocar os meus ouvidos de discípulo perto dEle. Se eu não sentar para entender, para buscar conhecer Deus. Só assim eu consigo colocar em prática. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu já faço tanta coisa boa, mas eu já sou uma pessoa boa demais, mas eu já faço tudo que Deus manda. Olha, só é verdade isso se você tem momentos para ouvir Deus. Se você tem momentos para ouvir uma pregação, um sermão, uma homilia. Se você tem momentos para rezar, para ter vida de oração, para estar com Deus, seja pequenininho todo dia. Seja um momento mínimo, mas se tem esses momentos, aí sim, você pode dizer que está vivendo o que Deus pede. Agora, se não existe isso, se é só ação, 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 você pode estar correndo grande risco de estar praticando algo de um Deus que não é o Deus verdadeiro. Porque existem hoje muitas coisas que falam de Deus, existem muitos deuses criados pelo homem, que até às vezes a gente acha que está certo, mas que está totalmente fora da verdade, do que realmente Deus é. Nós só podemos dizer que praticamos o que Deus pede se temos a coragem, o tempo, a serenidade, a humildade de ouvir o que Deus fala. E olha, não tem receita diferente dessa. Ouvir o que Deus fala na igreja, na pregação, na oração diária, aí sim eu ouço o que Deus fala. Senão, e Jesus fala, aquele que ouve e põe em prática. Ele não fala aquele que ouve ou que põe em prática. Não, ele não dá duas opções. Ele dá uma opção só, com duas ações. Uma opção, duas ações. Ouvir e colocar em prática. Ouvir e colocar em prática. E ele ainda põe a ordem. Ouve e põe em prática. Então a primeira coisa que eu chamo a sua atenção, se põe a ouvir Deus. Se põe a estar em momentos propícios para Deus falar, para Deus te ensinar, para Deus te pedir. Que aí você vai poder colocar em prática. E claro, aquilo que você ouve, tente colocar. Tente fazer disso vida, vivência, momentos mesmo de viver, momentos mesmo de colocar em prática. Eu ouvi na igreja isso, eu vou fazer. Eu ouvi na igreja aquilo, eu vou fazer. Eu vou mudar meu casamento, eu vou mudar minha casa, eu vou mudar minha atitude. E é prática. Não é teoria, é prática. Deus fala, põe em prática. Ou seja, transforma em vida. Tomara a Deus que você não seja aí como muitos cristãos se dizem cristãos. Vão na igreja, rezam, parecem que participam de tudo, mas tudo que aprende lá não se transforma em prática de vida. É preciso colocar em prática. É preciso fazer com que tudo que Deus me fala, eu coloco em prática. Com o meu casamento, com o meu trabalho, com a minha família, com o meu jeito de lidar com as pessoas, seja tudo fruto de uma prática do que Deus me pede. Do que Deus me pede. Se há algo fora disso, dificilmente nós vamos conseguir alcançar a graça de sermos da família de Deus. E esse é o objetivo. Aí você pode estar dizendo assim, não, mas é muito difícil. Vai ser muito difícil ser da família de Deus. Colocar em prática o que Deus pede vai ser muito difícil. Olha, pode ser que não seja fácil, mas eu quero te chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, se você quiser, Deus vai te ajudar. Então, por mais difícil que seja, Ele vai te dar a graça. E segundo, primeiro é isso,
E segundo, vale a pena. Vale a pena. Sabe por que vale a pena? Porque ser dessa família é fazer parte de algo muito maior do que nós. De algo que nos dá muito mais sentido, de algo que faz a nossa vida ser muito maior do que nós imaginamos, de algo que nos dá asas para voarmos como águia. Isso é ser da família de Deus. Deus, quando nos acolhe na família dele, e ele nos acolhe não quando ele quer, mas quando nós nos dispusemos a ouvir e praticar a palavra, Deus nos dá a plenitude dos sentimentos, do amor. Ouça alguém que assim, que você vê que aquela pessoa é de Deus, que aquela pessoa caminha com Deus. Ouça o testemunho de alguém assim. Você vai dizer, a pessoa vai dizer, não tem nada melhor do que isso, não tem nada maior do que isso, não tem nada que satisfaça isso. É algo que é inexplicável. Mas quando eu me disponho a viver, quando eu me disponho a ir, Deus me dá a graça, eu experimento o céu na terra. Porque esse é o grande motivo de sermos da família de Deus, o céu. E podemos experimentá-lo desde já. Tem tantas pessoas que chegam perto de nós e falam assim, minha vida está um verdadeiro inferno. Você já deve ter ouvido isso. Minha vida não está prestando para nada, é um inferno. Eu digo para você, a minha vida, por mais difícil que seja, e posso dizer do Max, do Marcelo e de tantos outros, por mais difícil que tenhamos problemas, que tenhamos dificuldades, é longe de ser inferno, porque Deus está conosco. Não que sejamos aqueles que praticamos todo dia a palavra, não, mas nos dispusemos a viver. E se você se dispuser também, todo o inferno que existe ao seu redor será dissipado, porque céu não combina com inferno, e Deus nos fez para o céu aqui e o céu que um dia vamos chegar nele. Deus te fez para o céu, Deus te fez para Ele, e olha, cabe só às suas escolhas, ao seu querer, para decidir o que você quer. Deus já te mostra o que quer. Deus já falou o que Ele quer para a sua vida. Agora é você. É você decidir. Se você quer o inferno ou se você quer o céu. Não existe meio termo. Não existe meio do caminho. Existe dificuldades com Deus e existe dificuldade sem Deus. Qual que deve ser mais fácil? Dificuldade com Deus ou sem Deus? Muito melhor passar dificuldade com Deus. Escolha hoje o que você quer para a sua vida. O que você quer para você. Amém? Vamos rezar um pouquinho diante dessa palavra. Eu quero pedir ao Senhor que nos dê a graça de caminharmos junto dEle, de participarmos da sua família, de estarmos juntos do céu e longe de todo e qualquer inferno. Feche os seus olhos então, se você puder parar um pouco o que você está fazendo, parar para rezarmos e pedimos a Deus a graça de fazermos parte da família dEle e de tirar de nós, dissipar da nossa vida todos os infernos, tudo aquilo que inferniza a nossa casa, a nossa família e o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, eu não te conheço, mas diante de Deus agora eu peço ao Senhor que te visite, pois Ele te conhece, Ele sabe quem você é, e que nessa visita Ele possa levar para você a graça do céu, a graça de experimentá-lo, a graça de ouvi-lo e o desejo. Mas aí não é graça somente, é o seu desejo de praticar a palavra de Deus. Pois se esse desejo já existia agora, Deus já te faz experimentar céu. E eu te peço, Senhor, que nessa visita a cada pessoa que acompanha esse programa agora, que o Senhor dissipe todas as trevas, todos os infernos, todo o mal, que tenta às vezes destruir, que tenta às vezes acabar mesmo, fazer com que a vida desses não tenha sentido. Dissipa, Senhor, toda a treva e todo o inferno e dê a eles a graça de serem partes da sua família, do céu. Dá-me tua graça para que eu possa prosseguir e a tua força para que eu não possa desistir, pois sou teu e tu és meu, só tu és
possa prosseguir, e a tua força, para que eu não possa desistir, pois sou teu e tu és meu, só tu és dono de mim. Dai-me tua graça, que o Senhor nos dê aí, neste dia, a graça que nos falta, para que a gente não desista, para que a gente não tenha outro dono a não ser o Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Foi mais uma vez uma grande alegria poder chegar até você com a palavra de Deus, certos de que o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de você. Não deixe de entrar em contato conosco pelo nosso telefone 37 9 8803 6002, 379 8803 6002. Mande para nós sua partilha, seu pedido de oração. Aqui na comunidade a gente faz adoração todos os dias. Estamos rezando por você. Queremos rezar por você. Mande para nós seu pedido de oração. Deus abençoe você e até quinta-feira, né? Depois de amanhã estou aqui de novo, se Deus quiser. Grande abraço. Fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão, ele falou a metodologia deles é gerar vida. Aí eu pensei, não, aqui tá funcionando direitinho. E pra pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas. Assim, né? Eu não consigo. Então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça pelo outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, isso aí não tem como. Porque o nosso humano. Mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles. Mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco. A gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. Fala galerinha! O programa Agenda de Deus hoje está na palavra Colossenses 3, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra. E aí eu te pergunto, meu querido, você tem cuidado das coisas de Deus, das coisas que Deus tem te confiado, da sua família, dos seus? Porque para cuidar, para buscar as coisas de Deus, essas duas coisas que Deus está pedindo para nós, buscar as coisas do alto e cuidar das coisas do alto, muitas vezes é preciso renunciar, é preciso deixar um pouco as coisas da terra, apagar as luzes das cidades para que a luz de Deus possa iluminar. Por isso, busque o alto, busque a Deus, busque a Jesus Cristo na sua palavra, porque essa é a agenda de Deus para nós hoje.